Santos roda, 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 roda e para sempre nos mesmos nomes. Fala aí, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Olha essa peita aqui maravilhosa da Colômbia, meu irmão. Tá lá na Foot Fanatics, né? Tem essa, é a do Chile, que está chegando pra mim, tá certo? Isso aqui comemorativa da Copa de 90. Espetáculo de camisa, cara. Maravilhosa, tá? Você pode encontrar lá na Foot Fanatics, tá? O link tá aqui na descrição. Eu já ia falar depois, mas eu já tô orgulhoso de usar. Vai lá na Foot Fanatics, link tá na descrição no QR Code aparecendo na sua tela, 7% de desconto no meu cupom Peixão na Foot 7. Cupom cumulativo e você pode usar quantas compras você quiser. Não é só uma compra, são todas as compras que você quiser ao longo da sua vida, da sua jornada nesse mundo. Tá certo? Você pode comprar hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui 60 dias, mês que vem, do ano que vem, usar o nosso cupom Peixão na Foot 7 que dá 7% de desconto no carrinho, tá? Menos em produtos lançamento. Os outros produtos, você tem 7% de desconto no carrinho. Ao longo do vídeo, aqui nos cantinhos, aqui, ó, no seu cantinho esquerdo da tela, ao longo do vídeo, ficam sugestões de produtos da Foot Fanatics que eu vou colocar aqui, tá? Vou colocar camiseta casual, tênis muito barato, tem tudo, tudo. Kit de meia, cuequinha, tem tudo. A Foot Fanatics é uma loja de departamento, não só de esportes, que ela é pioneiríssima nesse país, né? É espetacular, grande variedade de camisas. Camisa do Anderlecht, camisa do Getafe, camisa do Alavés, tem camisa desses times aí, né? Você pode ir procurar lá a Swansea, que tá na segunda divisão da Inglaterra. Tem uma porrada, tá? Eu vou acabar me perdendo aqui. Mas, enfim, você tem todo o departamento de esporte e também o departamento casual, que é um espetáculo. Clica no link da descrição e conheça a melhor loja. E ao longo do vídeo eu deixo sugestões de produtos que encaminham você para a loja do Mercado Livre da Foot Fanatics, tá? Mas são todos produtos 100% originais de entrega super rápida. Bom, vamos lá, vamos falar de Lucas Veríssimo, que o Santos está em vias de fechar a contratação. Lembrando que a janela de transferências fecha amanhã, dia 3, hoje é dia 2, né? Então o Santos tem pouco tempo hábil para habilitar essa contratação, embora a situação a qual o Qatar está passando nesse momento, já dado o conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã, tem acontecido ataques no Qatar. O Irã tá jogando ataques nos países vizinhos ali que tem bases americanas, enfim, não vou falar de geopolítica aqui, mas alguns países como o Qatar têm passado por esse problema, né? Emirados Árabes também e outros vizinhos ali, até a Arábia Saudita teve ataque do Irã ali. Então, pode haver uma janela de exceção com cláusula de conflito, assim como aconteceu com jogadores saídos da Rússia e da Ucrânia em retornos para outros países, né? O futebol brasileiro e outras transferências pode acontecer porque a FIFA não vai proibir o atleta de exercer sua profissão. Então, o Santos está em vias de contratar o Lucas Veríssimo. Antes de entrar no comportamento, a gente tem que falar do jogador. Esportivamente falando, é um jogadoraço, é um senhor zagueiro. O Lucas Veríssimo é um zagueiraço, tá? E só pra deixar muito claro, a informação eu vi tanto do Lucas Mussetti quanto do Caê Mota e do Zé Edgar lá no Globo Esporte, tá? Os dois deram as informações com relação ao jogador, tá bom? Tá aqui dado o crédito, vai lá no canal do Mussetti, eu não vou falar vai lá no canal do Globo Esporte, porque, né, afinal, é gigante. Mas vai lá no canal do Mussetti, vou deixar o link aqui do canal do Lucas aqui na descrição. Um beijo, Mussetti, tamo junto, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar aí dos conformes dessa negociação. O Santos tentou um retorno por empréstimo, né? Porque o Lucas Veríssimo, eu ia falar Mussetti, né? O Mussetti pertence a ele mesmo e ao coração da Gabi. Mas o Veríssimo, ele pertence ao Al Duhail do Qatar, né? Mas está emprestado ao Al Wakra, que é um time da liga lá, Super League, Stars League na verdade, do Qatar. Né? Ele está jogando emprestado. Tá bem, titular e etc. Mas ele pertence ao Al Duhail. O Al Duhail comprou ele por 9 milhões de euros. Da vez que tirou ele do futebol brasileiro. E desde então foi titular. Ele teve uma lesão, acabou sendo emprestado, titular do time dele, tem jogado. Só que como aconteceram esses ataques, o Santos foi atrás para tentar esse empréstimo, estava tudo certo, mas a negociação está mudando de figura. O Santos, a pedido do próprio Lucas Veríssimo, em acordo com o Al Duhail, já que o contrato do Lucas está perto do final, né, está encaminhando para a última temporada,
aliás, entrou na última temporada, então ficaria complicado, né? Tá tendo um acordo de compra. Então, o que seria um empréstimo com opção de compra vai virar uma transferência em definitivo no valor aproximado de 4 milhões de euros, convertendo por volta de 20 milhões de reais. O Lucas Veríssimo está com 30 anos de idade, faz 31 em julho desse ano, se eu não me engano, né? E de fato, é um jogador para resolver o problema do setor de defesa. Tecnicamente falando, é um senhor zagueiro, um zagueiro de nível de seleção brasileira que provavelmente estaria jogando a Copa do Mundo, teria sido convocado para a Copa do Mundo de 2022 se não tivesse tido uma lesão ligamentar que tirou ele de combate por quase um ano, mas ele estava sendo convocado pelo Tite para a seleção brasileira e seria um jogador de Copa do Mundo. Inclusive eu, lá no Futirinhas, fazia muito essa brincadeira. Eu sempre elogiava o Lucas Veríssimo, e aí vem aquele monte de gente que não acompanha o nosso time, né? E normal, tá certo? E fala, você fala isso porque ele é santista. Você fala isso porque você é santista. Você fala isso porque ele só joga no seu time. Não tem nada demais. Sempre foi um zagueiraço. E aí, o que aconteceu? Eu falava, esse cara é de seleção brasileira, esse cara tem que jogar na seleção, ele é um baita de um zagueiro alto, boa saída de jogo, boa velocidade, tem senso de posicionamento, é muito bom no jogo aéreo, né? Não é um zagueiro violento, muito longe disso, não é um zagueiro de tomar muitos cartões, é muito bom na saída de jogo. Jogador de nível de seleção. E aí vem aquela coisa, você exagera, a mesma coisa com o Brasão agora. Fala que o Brasão é bom, não posso, porque ele joga no Santos, é meu time, então eu tô contaminado porque ele joga no meu time. Mas enfim. E eu falava, no dia que o Lucas Veríssimo for negociado pelo Santos, no dia que ele pisar no futebol europeu, ele vai ser convocado para a seleção brasileira. Ele ficou no Santos vários anos, não foi convocado nenhuma vez. Ele passou, foi vendido para o Benfica, e aí já vou falar dessa parte de comportamento. Em 4 jogos em Portugal ele foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. Eu sempre falo isso, né? E eu falo isso de vários jogadores de outros times, né? Mas é aquela coisa, eu não posso elogiar jogador do Santos porque eu sou santista, né? No Futirinhas. Enfim, tecnicamente é um baita de um zagueiro, é muito, muito, muito acima dos zagueiros que o Santos tem hoje. Por mais que me incomode o fato do Santos rodar e voltar sempre aos mesmos nomes, o Santos, ele vende o atleta da base, que é o caso do Lucas Veríssimo, aí ele fica rodando, buscando um zagueiro para suprir essa ausência, vai batendo cabeça, acerta aqui e acolá, mas são várias tentativas até que a solução volta. E o que é? É um jogador que era formado no clube. O Santos fez isso com o Lucas Veríssimo e fez com o Jair também, como tentou recontratá-lo recentemente, né? E o Jair acabou optando por não voltar. E o Jair, só para deixar claro, ele não queria ter saído do Santos quando ele é vendido ao Botafogo, tá? O Jair não queria ser vendido pelo Santos e o Santos foi lá e está batendo cabeça desde então para suprir a ausência que o Jair deixou. Qual foi a solução? Trazer um outro menino da Vila. Então o Santos precisa parar com esse ciclo vicioso de buscar soluções no mercado que não precisam ser buscadas, porque já está lá a solução. É só utilizá-la. Mas enfim, né? Dito isso, grande contratação. Se confirmando, baita zagueiro vem para ser titular absoluto e estando bem tecnicamente, vai para o top zagueiros do futebol brasileiro, sim. É um zagueiro de excelente nível. E por mais que ele tenha 30 anos, eu considero uma idade boa, né? Dada a longevidade atual dos jogadores de futebol. Mas eu não gosto de um elenco envelhecido. Eu sempre falo que tem que ter um balanceamento melhor de jogadores. Mas, por exemplo, eu sempre vi o Lucas Veríssimo como um jogador que ele arruma setor. Ou seja, o que acontece? Ele potencializa o parceiro dele de zaga. Ele fez isso com o Gustavo Henrique. Ele fez isso com o próprio Luan Pérez. O Luan Pérez sem o Lucas Veríssimo do lado sofre bastante. O Luan Pérez com o Lucas Veríssimo do lado foi um baita zagueiro. Um baita zagueiro. O Gustavo Henrique é a mesma coisa. O Gustavo Henrique foi se encontrar como um grande zagueiro agora no Corinthians depois dos 30 anos de idade. Antes disso ele bateu cabeça por onde passou. No próprio Santos, depois no Flamengo. E assim, né, lá no Besiktas e etc. E assim em todos os times que ele passou até agora, que ele se consolidou realmente como um ótimo zagueiro e estava jogando muito bem com a camisa do nosso rival. Mas o Lucas Veríssimo sempre foi esse cara que arrumou o setor e potencializou seus companheiros. Então, muito provavelmente, ele chegando ao Santos, estando bem tecnicamente, ele vai potencializar o parceiro de zaga dele, que é o Luan Pérez, e vai melhorar, né, a condição defensiva do Igor Vinícius, que é um problema, né? E vai auxiliar muito o Ilharão, que não vai ter tanto trabalho mais com a defesa como ele tem. Óbvio que o Santos vai tomar gols, óbvio que o Santos vai sofrer na defesa em alguns momentos, óbvio que o Lucas Veríssimo também vai errar, mas num geral
é uma solução definitiva para o problema da zaga. Ele é muito melhor que o Adonis Frias. Muito melhor, tá? Inclusive, eu vejo torcedores do próprio Santos pedindo jogadores de retorno como o Bauerman ou o Joaquim. Não tem nem comparação a qualidade técnica do Lucas Veríssimo em relação a eles, tá? Assim, é muito longe a distância. Eu não sei o apego que o torcedor do Santos tem ao Joaquim. O Joaquim é um bom zagueiro, mas não chega nem perto, cara. O melhor zagueiro que o Santos teve tecnicamente, depois do Lucas Veríssimo, se chama Jair. E ele também foi vendido desesperadamente pela diretoria do Santos. O Lucas Veríssimo foi vendido pelo Santos por 6 milhões de euros pelo Rueda. O Jair por 12 milhões de euros e ainda não recebeu, teve que abater, fazer acordo com o Botafogo lá, com o jogador para poder contratar atleta, tá bom? Então, é isso que eu tenho que deixar bem claro. Com relação ao comportamento do Lucas Veríssimo, realmente, ele deixou a desejar muito na condução da saída dele para o Santos, né? Ele não joga a semifinal da Libertadores contra o Grêmio, né? É o Grêmio, o Boca? Boca, depois Grêmio, depois final, ou foi Grêmio, Boca, ou enfim. Ele fica fora do jogo contra o Grêmio porque estava forçando a saída dele. E a condução que ele fez isso foi muito ruim, né? Depois, quando ele volta ao futebol brasileiro, ele vem pro Corinthians e aí ele dá aquela declaração estapafúrdia, você não faz isso, né? Porque esse tipo de coisa, com o futebol sendo tão cíclico, você dizer, meu período lá acabou, para, óbvio, exaltar o lugar que você está, é bem complicado porque, afinal, o mundo pode girar como ele gira e você ter a possibilidade ou acabar acontecendo de você retornar ao clube que você estava antes. E eu não falo isso só com relação ao Santos, eu faço isso com relação a qualquer outro jogador. Você menosprezar uma instituição ou dizer meu período lá acabou, não tem mais nada a ver, etc., é complicado. Por mais que, óbvio, você está numa outra instituição, você vai exaltar de estar ali, né? É só falar, pô, a minha história no Santos tá no passado, tenho muito carinho. Como o Diego Ribas sempre se portou com relação ao Santos, por exemplo. Ele nunca menosprezou o Santos em qualquer declaração que fosse, independente do clube que ele vestisse a camisa. Entende? Tem maneiras e maneiras de lidar. Mas, levando em consideração que nós aceitamos, eu falo do torcedor no geral, eu não queria, mas no geral o torcedor do Santos aceitou o retorno do Lucas Lima, aceitou o retorno do Gabigol, a gente também vai aceitar o do Lucas Veríssimo, porque afinal é um grande jogador. Tecnicamente falando, ele sobra muito com relação aos defensores do Santos e sobra por muito para outros zagueiros do futebol brasileiro. Eu espero que tecnicamente e fisicamente ele esteja bem para aguentar o calendário do futebol brasileiro e para estar em alto nível. É o que eu mais quero nesse momento. Relação a comportamento, me incomodou, não gostei. O Santos poderia ter buscado outros nomes no mercado, mas como sempre, é água batendo na bunda, é desespero, é o último dia de janela e aí tá viabilizando essa contratação. O valor eu considero adequado para um jogador que tem muito talento. O problema é, o Santos é um clube extremamente endividado, que não tem dinheiro e continua fazendo essas escolhas aí, né? Vamos aguardar. Mas no geral, tecnicamente falando, eu sou super a favor, é um baita zagueiro e vem para solucionar o problema que a defesa tem enfrentado, tá bom? No mais, eu quero te ouvir, deixa a sua opinião aí nos comentários, a gente vai se falando nos próximos vídeos. Um forte abraço, até a próxima, valeu!